Quem é que cuida da mente? Quem cuida do corpo? Quem cuida da alma? Né? Hoje, se a gente não faz isso, a gente não se equilibra. Não temos equilíbrio quando a gente não cuida do corpo, da mente e da alma. Se você ligou essa live hoje, é porque alguma palavra para você vai vir como resposta. Como resposta do que você pede, do que você espera, né? Porque tudo na vida, para tudo na vida tem respostas. Para tudo, absolutamente tudo na vida tem respostas. Muitas vezes a gente se pergunta: o porquê que é tudo tão difícil para mim? O porquê que é tão demorado para mim? O porquê que muitas vezes parece que tudo tá indo e do nada tudo parece que trava, né? E é sobre isso que vamos falar hoje nessa live. Então, hoje eu quis trazer o porquê devemos continuar mesmo quando tudo dá errado. Vou baixar um pouquinho aqui o som. Por quê? Porque eu vejo que muitas pessoas desistem no meio do caminho. Porque o meio do caminho, ele se torna desafiador devido aos desafios, devido às dificuldades, devido às vezes, muitas vezes, à questão do desânimo, das fraquezas. E não é a necessidade de desistir, apenas de botar uma pausa, uma vírgula, mas não de desistir. Porque é na dificuldade, é você ultrapassando a dificuldade, é você ultrapassando a parte difícil, que é quando você vai para o próximo nível. Então, a gente não pode desanimar. A gente não pode desistir. A gente tem que ficar firme na decisão que a gente tomou. Tudo que você vive hoje, um dia você decidiu viver. Um dia você pensou em viver a vida que você tem hoje. Então, tem gente que hoje está reclamando da vida que tem. Tem gente que hoje está agradecendo pela vida que tem. Mas, mesmo que você esteja reclamando da vida que tem, não reclame. Porque foi a vida que você desejou um dia. Às vezes inconsciente, às vezes sem querer, mas foi a vida que você desejou um dia. Foi algo que você lançou e veio até você. Então hoje você vive, hoje nós vivemos a vida que nós queremos um dia. Que nós tivemos a vontade de ter um dia. Então, tem fases na vida, né, que parece que nada flui. Nada flui. Você faz, você se esforça, você não vê resultado.
mas o resultado tá vindo. O esforço que você está fazendo está tendo retorno desse esforço. Só que muitas vezes a gente não está enxergando. E por que a gente não está enxergando? No que você está focando? Você está focando no problema ou você está focando na solução e na gratidão? Por ter, por ser quem você é hoje. Então, a gente não pode tentar. A gente não pode tentar fazer alguma coisa. A gente tem que ir fazendo conforme a gente tem oportunidades, conforme a gente tem o esforço, conforme a gente tem decisões, a gente tem que ir fazendo. A gente não pode parar de fazer. Você faz, você tenta, você se esforça, mas não vê resultado. Dá vontade de sumir, de parar, de desistir. Muitas vezes, né? Quantas vezes você já teve vontade de desistir? E você percebe que a desistência, de certa forma, não é o que você realmente tem que fazer. Você percebe que não é a desistência que vai te levar para o próximo nível. Muitas vezes a gente desiste porque a gente está achando que a gente está errando. E o pior não é errar. O pior não é errar. É achar que o erro significa que você não é capaz. Muitas vezes você está achando que está errando, mas é quando a gente está errando que a gente está entendendo que a gente tem que acertar. Se a gente não errar, a gente nunca vai entender que a gente tem que acertar. É fazendo que a gente acerta. Não é não fazendo. Então, às vezes você está aí pensando em desistir, né, de algo que você tem no coração, ou tem vontade, ou tá difícil. Não desiste. Se tá no teu coração, não desiste. Porque essa decisão que você tomou, por um motivo, foi colocado dentro de você essa vontade. E a decisão que você tomou foi por causa da sua vontade. Essa vontade não foi colocada aí do nada, por bobeira ou sem motivo. Não, essa vontade foi colocada aí de uma forma maior, por algo maior. Então não é do nada que você teve essa vontade. Não é do nada que você tomou uma decisão. Não é do nada que você tem uma visão de futuro. E para você que não tem a visão de futuro, busque entender o que está te travando, o que está te desanimando, o que está apagando as suas vontades e os seus sonhos. Porque eles estão aí, às vezes abafado, mas eles estão aí. Nem tudo que dá errado está errado. Eu anotei aqui umas coisas. Às vezes está só desalinhado com o tempo interno. Tudo que está no nosso externo hoje está no nosso interno. Tudo que nós estamos vivendo hoje vem do nosso interno. Esteve no nosso interno um dia. Tudo, a forma como você age hoje é a forma como você é.
não como você gostaria de agir, tá? Então o processo, muitas vezes, você acha que ele está punindo você. E não, o processo ele não está te punindo, ele está te amadurecendo. Todo processo é para nosso amadurecimento. Por quê? Se a gente não passar processo, se a gente não passar dificuldade, se a gente não passar altos e baixos, fáceis e difíceis, a gente não amadurece. Imagina só se tudo fosse fácil. Como seria se tudo fosse fácil? Se tudo fosse fácil, seria sem graça. Seria sem graça. Não seria algo abundante, extraordinário, que tivesse aquela vontade de crescer, aquela vontade de fazer. Não, a gente hoje tem vontade de fazer porque muitas vezes a coisa é difícil. E você se desafia naquilo que é difícil. Só que se é fácil, você entra no automático, você faz de olho fechado. Enquanto tá desconfortável, você tá evoluindo. Quando se torna confortável, você está estagnado, estável. Então busque a instabilidade para você perceber que você está crescendo. O problema é que ninguém nos ensinou a atravessar o meio do caminho, né? Nós não tivemos ninguém que ensinasse a atravessar essa questão de entender o processo. Até porque ninguém sabia como fazia isso. De um tempo para cá, as pessoas estão buscando a entender melhor sobre o autoconhecimento, sobre o desenvolvimento pessoal. Por quê? Porque as pessoas elas querem entender como chegar lá em cima, num nível mais alto, né? Uma vez ninguém pensava, só julgava. Hoje as pessoas elas estão com a vontade mais acesa, porque de certa forma tem oportunidades. Tem mais oportunidades hoje do que tinha um dia, né? A gente só aprende a começar ou a chegar, mas não a permanecer. Muitas vezes você tem tantos sonhos, tantas vontades e você acaba realizando algo. Eu vou dar um exemplo. Vamos dizer que você queria, de certa forma, um trabalho, um certo trabalho, um certo profissional, uma certa profissão. E você demorou muito para conseguir essa profissão. E quando você conseguiu essa profissão, para você já foi leve, fácil, de tanto que você queria essa profissão. Mas tem um problema. Muitas vezes você quer muito uma coisa, mas quando você consegue, você não consegue manter. Por quê? Comece a se perguntar o porquê você não consegue manter ou permanecer naquilo. Porque muitas vezes o sentimento de querer é tão grande, mas o sentimento da conquista é tão pequena. E o porquê? Por que essa conquista teve um sentimento pequeno? Dentro de você é como se não fizesse mais tanto sentido. Ou digamos que, uau, eu consegui isso que eu tanto queria. E agora? Você consegue manter aquilo que você quer?
Ou você sempre perde aquilo que você quis ter um dia? Se pergunte isso, porque isso é muito valioso. Muitas vezes você tá ali, eu quero tanto isso, eu quero tanto aquilo, eu queria tanto, mas hoje já nem sei mais se eu quero. O que mudou? O que mudou no meio do caminho que fez você não saber mais se você queria ou não? Né? Teve muitos momentos da minha vida em que eu pensei, seriamente em desistir, em parar, em voltar para trás, né? Porque quando se torna difícil, às vezes porque eu nem acreditava mais que eu poderia alcançar tal sonho, tal objetivo. Mas às vezes também porque eu estava cansada, às vezes também porque eu desanimava, mas tudo tem um porquê. E muitas vezes a gente só tem que parar, dar uma pausa, uma vírgula e se perguntar: isso ainda faz sentido para mim? Isso ainda é o que eu quero? Porque muitas vezes é o que você queria lá atrás. Mas quando você chega num nível de amadurecimento, às vezes aquilo não faz mais tanto sentido como uma vez faria. Porque o seu nível está maior. Então, aquilo já é pequeno para o que você espera. Provavelmente, um próximo passo será ainda melhor. Então, se você chegou naquele lugar onde você esperava, foque agora no próximo passo. Foque no próximo passo. Porque o próximo passo, ele vai vir. Se você chegou até aí, o próximo passo é a próxima conquista. E sempre quando eu pensava em desistir, eu me perguntava: por que eu tô desistindo? Por que eu não tô entendendo o que tá acontecendo? O porquê que eu tô me sentindo fraca para isso? O porquê que eu queria que fosse diferente. Até então, eu não entendi o processo. Até então, eu não entendia o processo. Quando a gente passa a entender o processo e aceitar que o processo é o meio do caminho, e esse meio do caminho é aonde existe diversas emoções, diversos desafios, diversos altos e baixos, é aonde você vai parar, pensar, aceitar e só pensar no próximo nível. Qual é o próximo nível? Ok, vamos continuar, porque o próximo nível vai vir. Então, nunca desista do que você quer, do que um dia você sonhou, do que hoje às vezes não tá fazendo sentido para você, mas esse não fazer sentido é algo que você tem que passar para ir para o próximo nível. Entende? Preparei o café só pra mim. E vocês já tomaram o café de vocês hoje? Quando eu decidi fazer as lives, eu pensei: meu Deus, será que eu vou conseguir manter? Não sei. Vem vontade de desistir? Vem.
mas vem vontade também de continuar. Só que eu tenho que pensar aonde isso vai me levar. O porquê, de certa forma, que eu estou fazendo isso. O porquê que eu estou fazendo live. O porquê que você hoje faz o que você faz. Eu vou passar aqui 3 motivos profundos para você continuar no seu processo. 1. Porque desistir não traz alívio, traz vazio. E olha só, o porquê que traz vazio? Desistir muitas vezes parece um descanso, né? Desistir muitas vezes parece um descanso, mas não é. Não é um descanso. Literalmente, desistir parece descanso, mas depois vira culpa, frustração, dor, por você ter desistido, por você não ter alcançado, porque você poderia ter feito mais, porque você poderia ter continuado, porque você poderia não ter desistido, porque você poderia não ter escutado as pessoas que estavam falando contra o que você quer ou o que você queria. Você vai gerar culpa, você vai gerar dor e frustração quando você desiste, porque vai causar um vazio muito grande. Entende? Desistir não faz você crescer mais. Desistir vai fazer você estagnar. Parar no tempo. 2. Por que a fase mais difícil costuma ser antes da virada? Sabe quando vem aqueles dias que você tá desanimada, aqueles dias que parece que nada flui, parece que você está num flow, parece que você foi pro fundo do poço, parece que você não consegue mais com a vida que você tem, parece que nada mais faz sentido para você. Quando acontece isso, é porque você só precisa de uma pausa para você expandir. Você precisa dar essa pausa para você entender o sentimento que você está tendo, mas não para você desistir do que você quer. Você precisa dar uma pausa, botar uma vírgula, como eu falei antes. Porque naquele momento, tudo aperta. Mas antes de expandir, é exatamente isso que acontece. Sempre quando você passa por essa parte ruim, né? Tem um ditado que diz que um dia a gente chora, no outro a gente sorri. E é sobre isso, é sobre um dia você poder chorar, vamos botar tudo pra fora, sabe? Falar tudo que te incomoda, escrever tudo que te incomoda, colocar num papel tudo que tá te incomodando ali. Porque no próximo dia você vai florescer. A semente, ela vai passar pela terra escura para depois ela florescer. A semente, ela vai passar
por um processo debaixo da terra, para depois aparecer no externo a flor, né, o plantio ali. Mas primeiro, a gente precisa aceitar passar. A gente precisa entender que nada mais é do que para o nosso amadurecimento. Tudo tá vindo para o nosso amadurecimento. Tudo que a gente passa hoje, passou um dia, tudo é para o nosso amadurecimento. Não é para nos julgar, não é para nos condenar, não é para nos maltratar. É para nós nos amadurecer. 3. Por que continuar muda quem você é, mesmo sem mudar o cenário ainda? Por que continuar muda quem você é, mesmo sem mudar o cenário ainda? Talvez você olhe fora e nada tenha mudado. Muitas vezes você olha fora e você pensa assim, cara, o que mudou? Eu não enxergo nada, não tô vendo nada de diferente. Mas se você olhar para dentro, você não é mais a mesma. Você não é mais a mesma que você era um dia e que você foi um dia, no caso. Você não é mais a mesma. E quanto tempo você leva para entender que você não é mais a mesma? Você já parou para observar o teu externo? O que está acontecendo no seu externo? Você já parou para perceber? Ok se você parou e percebeu. Ok se você parou e não percebeu. Olhe para dentro. Olhe para dentro e verá. Você não é mais a mesma. Você não é mais aquela pessoa que apenas pediu algo. Você já é aquela pessoa que está para realizar algo. Há um tempo atrás, você era aquela pessoa que só pedia ou que só pediu alguma coisa. Hoje você não é mais aquela pessoa que apenas pediu. Hoje você é aquela pessoa que já realizou ou está para realizar ou está realizando o que você pediu. E quando você começa a perceber que isso já está acontecendo na sua vida, olhando para dentro, é claro, porque tudo começa dentro, a sua vida se torna mais leve, mais aceitável, da forma que é. Não que você tenha que se acomodar com tudo que está acontecendo na sua vida. Não, não é sobre isso. É sobre você aceitar o processo, mas continuar tendo essa força para ir para o próximo nível. Tomando decisões que levam você para lá. Tá? Eu anotei aqui uns exercícios para nós fazer sobre isso, que é muito bom porque você vai conseguir trazer algumas coisas à tona aí dentro de você, tá? Então coloca a mão no seu coração agora, respira fundo e responde sem julgamento, tá? Vai vir até você algumas respostas. O que em mim ainda quer continuar? O que em mim ainda quer continuar? Vai vir respostas dentro de você. Se tiver um papel e uma caneta, anota. Anota.
A próxima pergunta. O que em mim só está cansado, não desistente? O que em mim só está cansado, não desistente? Então, quando você faz perguntas para você, sempre vai te vir respostas. E o que são essas respostas? É o seu interno. O seu interno te trazendo respostas que você precisa. Para você dar continuidade naquilo que você quer. Agora repete comigo bem baixinho, para você mesma. Eu não preciso decidir nada hoje. Eu só preciso continuar. Muitas vezes hoje, muitas vezes pode ser amanhã, muitas vezes já foi um dia. Você estava naquele momento de ter que tomar uma decisão. E quando você está nesse momento de ter que tomar uma decisão, pensa, reflita. Não decide nada no momento. Só continua. Só continua. Deixa para tomar a decisão quando você estiver com os pés no chão. Quando você já tiver, de certa forma, com um certo amadurecimento para aquela decisão. Porque o próximo nível, ele sempre vai precisar de uma decisão. Só que muitas vezes você precisa pensar um pouquinho, analisar os fatos, analisar as consequências das suas escolhas. E saber se você realmente está decidida a passar por aquele processo que vai ter por sua decisão. Continuar não é força, é fidelidade com quem você sabe que pode se tornar. Se hoje você só conseguiu ficar aqui ouvindo, isso já é continuar. Se você ficou aqui nessa live, é porque você veio aqui buscar algo. Pelo tema de hoje, o tema de hoje, ele já está te trazendo algumas respostas que você estava buscando. E se você ficou até o final, é sinal de que você se tornou persistente naquilo que você quer. Você buscou por respostas. E muitas vezes você busca tantas respostas, né? Às vezes você está esperando uma resposta de um lugar errado. As respostas, elas sempre vão vir da onde você menos espera. Sempre. Às vezes vem por sinais, às vezes vem por pessoas que nem conhecem a gente, às vezes por pessoas que nem sabem o que você está passando, mas essa pessoa vai chegar em você e vai te dar a resposta do que você pediu em oração, ou vai te dar a resposta que você se perguntou e que você não soube responder para si mesmo. Se você está em busca da resposta, essa resposta ela vai vir até você. Qual é a sua pergunta? O que você está buscando? É saber se
você tem que tomar certa decisão? É saber se você tem que esperar um pouco mais? É saber se você vai ou se você fica? Se você sai ou se você entra? Observe ao seu redor. Se você faz ou não faz? A resposta sempre vai vir. A nossa mente, ela busca por respostas, principalmente naquilo que você acredita. Então, uma dica muito valiosa que eu vou dar aqui para você. Se você está buscando por resposta, não afirme nada internamente. Não afirme nada internamente. Eu vou dar um exemplo. Eu quero pegar aquele trabalho. Eu quero pegar aquele serviço. Mas eu preciso de respostas. Você já está respondendo a sua pergunta. Eu quero pegar aquele serviço. Já é uma resposta. Mas se você tem dúvidas disso, pergunte. Eu preciso saber se eu pego ou não pego aquele serviço. Isso é uma pergunta, não é uma afirmação. Se eu fico ou saio, se eu gosto ou não gosto, se é para mim ou não é para mim. Quando você quer muito uma coisa, você já está respondendo o que você quer. Então aceita o que virá. Só que quando você aprende a perguntar, é sinal de que você quer a primeira resposta correta. É que você quer a resposta que venha do divino, do maior. E sempre quando a gente de certa forma pensa, eu vou dar outro exemplo aqui. Eu quero muito fazer um curso. Eu quero muito fazer um curso, ok. Mas eu não sei se eu faço ou não. Muitas vezes, o eu quero, na maioria, já está afirmando o que você quer. Mas muitas vezes, se o seu eu quero está na dúvida, de verdade, aquelas duas perguntas, será que eu faço ou não, vai vir alguma resposta. Vai vir sinais, vai vir pessoas, vai vir afirmações. Então presta atenção. Esses dias eu fui na igreja e eu gosto muito de falar no secreto. Só eu e Deus, sabe? E pra ninguém saber. E eu fiz umas perguntas lá que eu precisava de respostas e tudo mais. E ali na hora do culto ali, da oração, encostou uma moça do meu lado, me abraçou e ela falou, eu não sei o porquê eu tenho que te falar isso. E ela começou a me falar tudo e responder coisas que eu tinha perguntado somente para Deus. Ninguém mais sabia, somente eu e Deus. É aí que você encontra respostas certas. É aí que você sabe que ninguém está te manipulando ou te condicionando. Quando você pegue no silêncio, quando você pegue no teu interno a resposta para o maior ou para o teu eu maior. Nós temos um poder incrível.
de realizar coisas. Eu sou prova viva disso. Muitas realizações, graças a Deus, já tive. Muitas ainda que não realizei, mas estão no caminho. E quando a gente entende que a nossa mente ela tem um poder gigante de fazer isso, nosso sentimento tem o poder de trazer isso, o nosso maior tem o poder de realizar isso, a gente não se deixa condicionar por mais ninguém, a não ser por nós mesmos. Se você for ver, nós somos tão condicionados à vida que a gente vive hoje, né? A gente tem que fazer o que fulano gosta, o que ciclana gosta, o que Beltrano aceita, o que Beltrano acha que dá. Mas o que você quer, você está fazendo? As suas vontades você está fazendo? O que você realmente deseja no fundo do seu coração você está fazendo? Ou você está apenas aceitando o que vem até você sem nem você querer? Às vezes, tudo que vem até você é teu, tá? Porém, aquilo muitas vezes vai ser apenas para você aprender alguma coisa. Tudo que vem a nós é nosso. Tudo, absolutamente tudo que vem a ti é teu. Seja bom ou ruim, que nada é ruim, mas entende? É teu. Mas tudo que vem a nós, às vezes é para nós descobrirmos o que tem no nosso interno. Algo ali que te incomoda e vem até você diariamente. Algo ali que você não gosta e vem até você muitas vezes e continua vindo. O que você tem que aprender com isso? Se está vindo até você algo que te incomoda, é porque você vai ter que aprender a lidar com isso. Você vai ter que aprender a lidar com isso, e quando você aprender a lidar com isso, isso não vai mais acontecer. Então, se está vindo alguma coisa até você que você não gosta, mas você está aceitando, é porque você não aprendeu ainda. Você não aprendeu a olhar para dentro de você. Você não aprendeu ainda a curar o que tem que ser curado aí dentro. Então isso vai continuar vindo até você aprender a amadurecer naquilo. A gente muitas vezes atrai pessoas. Vamos botar um exemplo aqui. Vou botar um exemplo, tá, gente? Ai, que eu só atraio pessoas falsas, que eu só atraio pessoas mentirosas, que eu só atraio pessoas que passam perto de mim. O que você tem que aprender com isso? O que você não enxergou dentro de você ainda que continua acontecendo isso? E isso vai continuar acontecendo até você virar isso aí dentro. E como que vira isso? Olhando, entendendo, aceitando, validando, não julgando, não condenando. Tudo que a gente condena vem em dobro. A gente não tá aqui para condenar nada e nem ninguém. A gente tá aqui para amar as pessoas do jeito que elas são e entendê-las. Todos nós temos crenças, temos padrões, temos repetições que a gente não gosta. Temos sentimentos que a gente nem gostaria de ter, que acontecem no dia, que aparecem no dia. E tudo isso é
vem até nós para a gente aprender a olhar para isso, a curar isso, não a julgar isso, a não aceitar isso ou a condenar isso, não. Isso está vindo até nós, esse sentimento que vem até nós, essas pessoas que às vezes a gente julga, né, que a gente não pode julgar. Às vezes pessoas que fazem para você algo que você não gosta, que você nem gostaria, que você nem faria, mas ela faz com você. Por que ela faz com você o que você não gostaria e o que você não faria? Você já se perguntou? Porque a resposta está dentro de você. A resposta está dentro de você. E quando você parar para olhar isso e curar isso, nada mais disso virá até você. E nós, seres humanos, a gente atrai o que a gente é, não o que a gente quer. O que você é? Às vezes você é aquela pessoa que precisa que essas pessoas façam isso com você, para você entender que você não merece e você não precisa mais disso, que você já entendeu o recado. Até que ponto você sabe se posicionar? Até que ponto você se posiciona para você não aceitar mais o que não é para você? Deixa eu botar carregar aqui no celular, gente. Até que ponto você vai dar o basta, né? Então para e analisa tudo que você está vivendo hoje. Analisa se é realmente uma vida que você sonha, que você sonhou. Analisa se as pessoas que vêm até você são as pessoas que você merece. Porque se são pessoas que você está aturando, por que você continua aturando? Dependência emocional. Então a gente pode ter uma vida mais leve a partir do momento que você decide olhar para dentro de você e dar um basta em tudo que te atrapalha, em tudo que te poda, em tudo que te corta, em tudo que te impede de evoluir na vida, de crescer na vida, tanto financeiramente quanto pessoalmente. Primeiro você vai crescer pessoalmente. Muitas pessoas começam a crescer financeiramente, mas chega num ponto e estagna, não passa daquilo. Quando as pessoas começam a crescer pessoalmente, internamente, que o financeiro vai indo, ele vai indo junto com essa pessoa. Então, essa live de hoje foi para fazer você entender que você não precisa parar. Não precisa desistir, porque as coisas, elas vêm para nos amadurecer no caminho. E quando você aprende a amadurecer no caminho, a aceitação, a aceitar tudo que vem até você, você amadurece com mais força. Meu pequeno acordou agora. Tá, gente? Então, hoje era isso que eu queria passar para vocês. Então, fica aqui uma mensagem final para vocês. Nunca desista do que você tanto almejou um dia ou do que você almeja, do que tá dentro do coração de vocês. Nunca desista daquilo que tá ali, porque se tá ali é porque foi colocado, não foi do nada que surgiu.
Então apenas continue com força, com fé, com garra, com persistência e vai até onde você quer chegar. Um passo por vez, mas vai, tá? Então, agora eu vou passar um recado aqui, tá? Dentro da minha mentoria, né, sobre autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, eu ajudo você a destravar, a entender padrões, a entender crenças, da onde que vem, a curar crenças, a entender da onde está vindo, a buscar lá na raiz o porquê que você está carregando isso. Tá? Então, dentro da minha mentoria, você acaba descobrindo coisas que no consciente você não está vendo, porque está só no teu inconsciente escondido ali, guardado. E eu faço você trazer à tona o que você precisa para você dar o próximo passo para o seu próximo nível, tá? Então, caso você se identificou com essa live, se identificou com o que eu quis trazer aqui hoje e quer saber mais sobre você, descobrir mais, saber como eu faço os atendimentos, né, como funciona dentro da minha mentoria, me chama, tem o link na minha bio, me chama, a gente conversa melhor, tá? E daí eu vou explicar bem certinho para vocês se destravarem, para vocês também evoluírem como pessoa, mais do que vocês já estão evoluídos, né? Porque, só um pouquinho, filho, porque nós estamos evoluindo todo dia, cada dia mais. Tá bom? Fiquem com Deus, tenham um ótimo dia e um beijão no coração de todos vocês. Até mais.